Amém? Graças a Deus. Muito bem. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Vamos aproveitar o nosso tempo. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Carta de Paulo a Éfeso, capítulo 5, verso 18. Enquanto você prepara aí na sua Bíblia, eu quero agradecer a presença dos pastores, do diaconato, de cada irmão, de cada irmã, de cada casal. Deus te abençoe. As crianças também, acho que hoje a criança está lá para baixo, né? Deve ter descido lá para o trabalho das crianças. Muito bem. Efésios capítulo 5, verso 18. Quem achou, digam amém. Diz assim o texto: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda ou dissolução em outra versão, mas é a mesma coisa. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Feche os seus olhos, faça a sua oração, peça ao Senhor para te abençoar, para nos abençoar nesta manhã. Que os céus se abram sobre este lugar, que a nossa vida seja revestida do poder do Espírito Santo, e ao terminarmos este culto a Deus, que possamos estar voltando para casa abençoados, edificados, fortalecidos, curados pelo poder do nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Nosso Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede na Tua presença. Muito obrigado por estarmos aqui reunidos para cultuar o Teu nome. E nós queremos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Senhor, nós apresentamos a Ti os nossos corpos, templos vivos, templos do Espírito Santo, pedras vivas. Oh Senhor, eu Te apresento os pastores e seus familiares, Te apresento o diaconato e a sua família, Te apresento os casais que aqui estão, os homens, as mulheres, as crianças, jovens, adolescentes. Senhor, venha nos abençoar, venha levantar os abatidos, venha, Senhor, curar aquele que está doente, venha trazer alegria para os tristes. Oh Pai Santo, faça uma obra poderosa enquanto a Tua palavra é ministrada. Que o Senhor estenda as Tuas mãos para salvar, que o Senhor estenda as Tuas mãos para curar, que o Senhor estenda as Tuas mãos para fazer maravilhas no nosso meio, enquanto a Tua palavra é ministrada. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, abençoe aqueles que vão nos assistir pelas redes sociais. Manifesta a Tua glória, manifesta a Tua bênção. Eu Te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, podemos assentar. Muito obrigado. Muito bem. O assunto que eu quero hoje compartilhar com os irmãos é a plenitude do Espírito Santo. Plenitude quer dizer completo, totalidade, íntegro ou inteiro. Então isso quer dizer que se eu não tiver o Espírito Santo, eu não sou completo. Se você não tiver o Espírito Santo, se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não está completo. Porque plenitude é estar completo, é estar na sua totalidade, na sua integridade, inteiro. Então esse é o assunto
que nós queremos abordar hoje. Billy Graham, ele disse uma frase assim: todos os cristãos devem ser cheios do Espírito Santo. Todo cristão deve ter meta, deve ter um projeto, uma meta na sua vida, ser cheio do Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Eu posso falar assim: eu tenho o Espírito Santo, e não ser cheio do Espírito Santo. Então nós vamos aprender o que é ser cheio do Espírito Santo. Então o que é ser cheio do Espírito Santo? É uma pergunta. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado ou dominado pela presença e poder do Espírito Santo. Eu posso ter o Espírito Santo e o Espírito Santo não me ter. Uma pessoa pode ter o Espírito Santo, mas ela não ser nem dominada e nem controlada pelo Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo é estar controlado ou dominado pela presença e poder do Espírito Santo. Aí você pode pensar assim: como é que eu vou entregar a minha vida ao controle, como diz as testemunhas de Jeová, a uma força ativa? Espírito Santo não é uma força ativa. Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então o Espírito Santo é um ser pessoal, ele é Deus. E quando nós falamos de um ser pessoal, nós estamos dizendo assim, que ele sente, que ele fala, que ele pensa, que ele tem alegria, que ele tem vontade própria. São as características ou qualidade de uma pessoa. Quando é que alguém entende que uma pessoa é pessoa? Quando ele sente, quando ele fala, quando ele tem vontade própria, quando ele tem alegria, quando ele tem tristeza. E existe uma série de textos da Bíblia que diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo é um Deus, ele é o Deus pessoal, o Deus trino. A Bíblia também diz: quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, como foi na antiguidade os vossos pais, que endureceram os seus corações à voz do Espírito Santo. A igreja estava reunida e o Espírito Santo disse assim: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então o Espírito Santo tem vontade. Então o Espírito Santo não é uma força ativa, mas ele é Deus. Então nós podemos e devemos ser controlado, dominado e cheio do poder do Espírito Santo, porque esta é a vontade de Deus. E ser cheio do Espírito Santo é estar controlado ou dominado pela presença e poder do Espírito Santo, conforme o texto que nós acabamos de ler. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Enchei-vos do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 16. O que diz lá? Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne.
Olha aqui como é que o Espírito Santo nos ajuda a não cumprir as concupiscências ou o desejo descontrolado da nossa carne. É Ele que nos ajuda a caminhar. Às vezes a nossa carne quer alguma coisa, mas se estamos cheios do Espírito Santo, nós não vamos cumprir o desejo da carne. É o que fez José no Egito. Quando a mulher de Potifar queria destruir José, ela o agarrou, ele fugiu, porque ele não deixou que a carne dominasse os seus desejos. Desejo que havia surgido no coração da mulher de Potifar, e foi jogar para cima de José. José então fugiu. A Bíblia diz: fugir da prostituição. Fugir da prostituição. Então, quem é que nos dá força para fugir? O Espírito Santo. Então, se eu quero viver uma vida plena, se eu quero viver uma vida de vitória, se eu quero viver uma vida de bem-aventurado ou bem-aventurança, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos ver também Salmo 23, verso 5. Olha o que diz aí o Salmo 23, verso 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Então, ser cheio do Espírito Santo é estar transbordando, aleluia, transbordando do óleo, que é o símbolo do Espírito Santo, transbordando da graça, transbordando da unção. E a palavra de Deus também nos ensina, em João 3,34, Deus não dá o Espírito Santo por medida, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Deus, à medida que você vai buscando, à medida que você vai pedindo, Ele vai te enchendo, Ele vai te enchendo, Ele vai te enchendo, e a sua vida começa a transbordar, e começa a cair para os lados, como diz lá o outro Salmo 133, que é o óleo quando cai na cabeça de Arão, e desce pela sua barba, e pelas suas vestes, e vai descendo até os pés. Essa é a unção de Deus. Ele quer nos encher da cabeça aos pés, Ele quer nos guardar da cabeça aos pés. Era isso que o pastor fazia com as ovelhas. O pastor cuidava das ovelhas, ele vai e dava um banho de óleo na ovelha, para que as moscas não pousassem sobre as ovelhas. Então nós somos ovelhas do Senhor. Ele derrama sobre nós o Espírito Santo e enche a nossa vida, para que os demônios não entrem na nossa vida, o demônio não venha perturbar a nossa vida. Mas nós estamos cheios da cabeça aos pés do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Lá em Juízes capítulo 6, verso 34, nós vemos um homem que o Espírito Santo se apoderou dele. Gideão. Então o Espírito do Senhor revestiu. Em outra versão diz apoderou de Gideão, o qual tocou a trombeta. Então, quando há plenitude, é o Espírito Santo que está no controle. Deu para entender? É a presença dele, é a vontade dele, é a alegria dele, é o prazer dele conduzir a nossa vida. Outra pessoa lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 13,
Olha o que aconteceu aí com outro homem. 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Está dando para você entender? Tomou a frente de Davi. Passou a direcionar Davi, passou a conduzir Davi, porque tem coisas que eu não vejo, tem coisas que você não vê, mas na sua frente tem uma cilada, tem uma armadilha preparada por Satanás, tem uma arapuca preparada pelo passarinheiro, mas o Espírito Santo, quem está sendo dirigido, quem está sendo guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo mostra para ele, às vezes faz ele esquecer que ele tinha que passar por aquela rua, mas o Espírito Santo faz ele esquecer, ele passa direto e não tem como voltar. Por quê? Porque o Espírito Santo sabia que Satanás tinha preparado uma arapuca para você, mas Deus desviou você, porque você está sendo guiado pelo Espírito Santo e não vai cair na arapuca do passarinheiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O texto sagrado que nós lemos, olha o que diz aí a parte primeira do texto. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Às vezes uma pessoa fica tentando achar um texto na Bíblia para justificar sua bebedeira. Para justificar. Então quando a pessoa faz isso, ele nunca nasceu de novo. Nunca nasceu de novo. Porque quem nasceu de Deus, a primeira coisa que acontece, ele quer saber tudo que seu Senhor quer fazer, quer que ele faça. É a primeira coisa. Toda a vontade dele é deixada de lado e ele vai procurar saber o que o seu Senhor quer, porque agora ele teve um encontro com o Senhor e o Senhor vai mostrar para ele aquilo que ele precisa fazer a partir de agora, como ele deve viver a partir de agora. E tem pessoas que fica procurando um texto. Beber um pouco pode, só não pode embriagar. Beber um pouquinho pode. Eu pergunto para você, se você coloca um veneno num copo, ele pode ser 10 gotas, ele deixa de ser veneno para virar suco? Continua sendo veneno. As autoridades do trânsito, eles tomaram uma decisão, porque estava pegando muita gente alcoolizada no volante. Então eles tomaram uma decisão de ter tantos milímetros de álcool no sangue. Tantos milímetros, que me fala a memória aqui a quantidade. Se a pessoa for pego, ou pega, com acima daqueles milímetros de sangue, ou mililitros de sangue, ele é parado, o carro é preso e ele perde a carteira. Mas agora descobriram que não importa a quantidade de álcool no sangue da pessoa. Entrou um pouco de álcool, já tirou a pessoa do seu estado consciente. Você já não está consciente mais. É por isso que uma pessoa, quando vai numa festa onde tem bebida, você já pode escrever o resultado. É briga, dissensão, olha lá. Não embriagueis com vinho onde há. Não está dizendo ali, poderá haver. Poderá acontecer uma briga, poderá acontecer uma morte, poderá acontecer um acidente, poderá acontecer alguma coisa ruim. Não, onde há, já está, o combo é completo. Não se consegue, quando você vai comprar um lanche,
que está escrito na combo. Aí vem o lanche, vem o refrigerante, vem a batata. Aí você fala assim, olha, eu quero comprar só o lanche ali. Não, isso aqui é o combo, não tem como separar. Ou você leva o combo ou não leva nada. O combo já vem acompanhado, é o acompanhamento. Então, quando você fala em DD, já vem acompanhado a confusão. Não precisa ficar discutindo se pode, se não pode. Deus falou, não vos embriagueis. Está dizendo não. Vai teimar com Deus? Vai teimar com Deus? Então não vos embriagueis. Ah, pastor, eu bebo só um pouquinho, não me embriago. Olha, já está mais do que explicado que uma gotinha de álcool já vai fazer a diferença na sua mente. Já vai tirar, porque o combo já vem acompanhado da briga, da confusão, da traição, da mentirada. Eu me lembro de um rapaz, isso foi lá para o lado do sul, se não me falha a memória, um jogador de futebol, que tinha, inclusive, é meu xará. Ele tinha uma carreira brilhante pela frente. Então ele foi numa festa dada por uma família rica, conhecida lá dele, da família dele, que era de lá, daquela região do sul. Não sei, me falha a memória se é Santa Catarina, e parece que é Santa Catarina, se não me falha a memória, o estado. Aí eles beberam, alegria. E aí ninguém podia imaginar o que ia acontecer. Depois da bebedeira, o marido encontra o jogador de futebol deitado na cama da mulher dele, com a mulher dele, só que a mulher dele estava embriagada e não sabia nem que o rapaz estava deitado lá. Ele foi porque ele estava embriagado. Aí, quando descobriu, pegaram ele, acordaram a mulher, que não sabia que ele estava do lado, acordaram a mulher, amarraram ele, levaram ele para o meio de uma mata, e lá fizeram barbaridade, decapitaram ele, e deixou o corpo dele lá no meio da mata. Pode procurar na rede social que você vai encontrar. Agora o marido foi preso, e várias pessoas foram presas por esse ato. Mas o que levou a fazer isso aí? Qual era a parte primeira? Não vos embriagueis, em que há contenda. É o combo completo. Então, quando alguém fala assim para você que és cristão, olha, eu quero ir no aniversário seu ou no casamento seu, mas a minha família gosta de bebida. Você dá para você comprar a cerveja lá para nós, ou vinho, ou isso, aquilo, para minha família, a gente agradar eles lá. Falou, olha, se você é um servo de Deus, fala, na minha casa aqui não, cara. Se você não quiser vir na festa, não precisa vir não, mas bebida aqui na minha casa não vai entrar. Você tem que ser assim. Porque Deus falou que através da bebida vem a confusão, vem a morte, vem o assassinato, vem um combo completo de destruição. Então a Bíblia diz, não vos embriagueis. Ah, você vai numa festa onde tem bebida? Cai fora, cara, vai sobrar para você lá. Fala, não vou não, tem bebida lá, alcoólica? Ah, então não vou não. Você contar comigo não, deixa eu ficar com raiva. Quem está preservando a sua vida é você. Porque alguém bebe lá e começa uma confusão lá, vai sobrar para você. Vai voar bala, vai voar soco, vai voar bomba, vai voar cadeira e vai sobrar para você. Está dando para você entender? Se nós formos guiados pelo Espírito Santo, a gente não cai nisso aí não. Você não cai. Então, mas está mostrando que aqui é uma coisa é uma ordem contrária à dissolução e à embriaguez. Mas enchei-vos do Espírito Santo.
onde não há contenda. Então a Bíblia ensina para nós, devemos ser cheios do Espírito Santo. Agora, uma coisa que devemos esclarecer: o Espírito Santo, você pode estar transbordando do Espírito Santo, ele não tira a sua consciência. Não fique inconsciente. Esse negócio de ficar rodando aí e protegendo a pessoa para não bater a cabeça na coluna ou não bater a cabeça na parede, isso aí não tem nada de Espírito Santo, que o Espírito Santo não tira a sua consciência. Você sabe o que está acontecendo, você sabe o que está fazendo. E outra coisa, o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que ele está sujeito ao profeta. Deu para entender? Está dando para você entender? Vou te dar um exemplo aqui. Você está no velório, já contei isso aqui muitas vezes. Você está no velório, aí você tem uma vozinha falando com você lá: vai lá, põe a mão no defunto lá que ele vai levantar. Você fala: não vou não. Vou não. Se for o Espírito Santo, primeiro que ele vai fazer uma preparação para abalar a cidade ou lugar com aquele milagre. Se não há essa preparação, então essa voz pode ser uma voz estranha, para te envergonhar. Aí, mas se for o Espírito Santo e você falar que não vai, você não está desrespeitando e nem desobedecendo, porque o Espírito Santo está sujeito ao profeta. Você está dentro do ônibus, a gente vê tanta briga dentro do ônibus, tanta briga, que a pessoa vai, o cara sai do serviço lá 6 horas da tarde, levantou no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, São Paulo, é 3, 4 horas dentro de condução, é de trem, é de ônibus. Então o cara, quando sai do serviço, ele já apaga ele já apaga dentro do ônibus. Você pode ver que tem muitas, quando você vê cabeça fazer assim, o cara já apagou. Ele está balançando segundo o trajeto. Aí chega uma pessoa e começa a gritar dentro do ônibus: Deus está aqui para salvar você! Olha, o que você espera que o cara vai acordar, que ele vai fazer? O que você espera que ele vai fazer? Então a pessoa está cheia do Espírito Santo, quer proclamar o Evangelho, senta perto da pessoa, conversa com ele. Porque ele vai criar uma confusão dentro do ônibus e vai falar: eu estou sendo perseguido por causa do Evangelho. Não, irmão, você criou a confusão porque ali não era o local apropriado, nem a hora apropriada para fazê-lo. Isso não quer dizer que eu não devo evangelizar dentro do ônibus. Sim, mas eu posso sentar perto de uma pessoa e comunicar àquela pessoa individual a respeito do Evangelho. Um dia eu estava trabalhando numa empresa pequena, num ponto de ônibus carregado, lotado de gente. Aí tinha um profeta lá, com a Bíblia aberta, todo mundo, ponto de ônibus agitado, aquela tardezinha, e eu estou lá da loja escutando: Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar os perdidos, os pecadores. Aí alguém falou: vou fazer um teste nesse homem. Foi lá, deu uma ombrada nele, jogou ele para a parede da loja, ele fechou a Bíblia e partiu para cima do homem. E os dois começaram a sair da mão lá no meio da rua. Eu te pergunto, adiantou? Ele não estava obedecendo ao Espírito Santo coisa nenhuma. Ali era vontade da carne, vontade de aparecer, porque se ele fosse agredido, ele daria outra face se ele fosse homem de Deus. Está dando para você entender? Muitas visitas nos hospitais foram proibidas. Sabe por quê? Porque a pessoa chegava lá: eu estou dentro da enfermaria, lotado de gente, eu estou aqui para falar de Jesus para vocês. Aí os doentes começavam a tudo ficar incomodados, porque o paciente, por isso que chama paciente, porque ele tem que ficar ali de molho, às vezes uma semana, 2, 3, 4, 5. E ele fica lá incomodado com barulho. É por isso que tem muitas, em frente de hospitais,
um risco em cima de uma buzina, não buzine aqui, não grite aqui, não acelere aqui, ande devagar aqui, porque aqui é lugar de pacientes em recuperação. Aí o cara chega lá e começa a gritar. Tem gente lá que nem perna tem e acaba levantando para brigar com o cara, porque não é lugar. Chega perto do paciente que você quer falar com ele, conversa com ele e deixa os outros lá cuidar da visita dos seus familiares. Está dando para você entender? O Espírito Santo está sujeito ao profeta. Não é porque a pessoa está cheia do Espírito Santo que ele vai sair gritando pelo meio da rua, não. O Espírito Santo está sujeito ao profeta. Vou até pedir alguém para achar na Bíblia aí. Coloca aí. Coloca não abre o seu celular não. Deixa o celular quietinho aí. Os que estão aqui com o celular, coloca aí. No Google, no professor Google. O Espírito Santo, versículo. O Espírito Santo está sujeito ao profeta. Pode colocar aí, ele vai lançar aqui para você ver que está escrito isso aí. O Espírito Santo está sujeito ao profeta. Para não ficar nas minhas palavras. Vai falar com alguém, o ambiente é público, procure a pessoa particular. Tem uns pastores, não sei se é pastor, eles ficam com a Bíblia na mão e batem a Bíblia. Mulher, essa saia que está aí, você vai para o inferno com essa saia. Está caçando briga, está caçando confusão. De vez em quando alguém pega eles no tapa lá. Aí eu vou usar a expressão, seu capeta, você vai queimar no inferno, você vai queimar nos quintos do inferno, que parte da Bíblia. Isso não é pregação não, mas isso é agressão. Está dando para você entender? Alguém achou aí? 32. 1 Coríntios 14, 32. Ah, está lá. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Está entendendo, irmão? Deu para entender? Que às vezes é preciso a discrição. Quantas vezes Jesus teve que sair quietinho do meio da multidão? Quantas vezes Jesus falou assim, olha, não fale para ninguém o que Deus fez para você, fique quietinho. Ora, era para Jesus falar, grite, pule, berra o que Deus fez para você, porque mais pessoas vão correr atrás de mim. Não, Jesus falou, olha, silêncio. Não fale para ninguém isso aí. Deu para você entender? Jesus sabia que ele poderia ser morto se alguém falasse que foi ele que o fez. O profeta, tem muitos profetas morrendo, não é por culpa do evangelho, é por falta de discernimento. Deu para entender? Quem está entendendo, diga um amém. Devemos nos encher do Espírito Santo. Por quê? Porque quando não estamos cheios do Espírito Santo, aí vem a pergunta, o que acontece? O que acontece com Daniel se ele não estiver cheio do Espírito Santo? O que acontece com os pastores quando não está cheio do Espírito Santo? O que acontece com você quando você não está cheio do Espírito Santo? O que acontece com nossos ouvintes da rede social? O que acontece com eles quando eles não estão cheios do Espírito Santo? Primeira coisa, os dons que a pessoa recebeu não são usados. Os dons não ficam em evidência. Se a pessoa tem um dom de discernir espírito, aquele dom não vai estar em evidência. Então ele vai cair nas armadilhas do inimigo, porque o discernimento não está sendo usado, porque ele não está cheio do Espírito Santo. É o que acabei de falar para vocês aqui agora. Os dons não estarão sendo usados. Segundo, perdemos o ardor evangelístico.
Perdemos o fervor evangelístico. A pessoa vê a pessoa morrendo, indo para o inferno, mas ele não liga. Ele perdeu o ardor, ele perdeu o fervor de evangelização. Terceiro, temos uma vida devocional irregular. Devocional vem de devoção. Devoção quer dizer dedicação. Então a minha vida devocional, a minha vida com o Senhor, ela será irregular. Eu vou te dizer por quê e como ela se torna irregular. Eu sou crente na igreja, mas lá no meu trabalho eu não quero nem saber de ser crente. Eu falo na mesma altura, eu xingo, eu brigo, eu vou atrás dos meus direitos. A sua vida devocional está irregular. Você só é crente na igreja. Agora, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos crentes, somos cristãos em casa, com o marido, com a esposa, com o pai, com o filho, com a mãe, com o vizinho, com os amigos, na escola, no trabalho, na igreja. Nossa devoção, o nosso devocional, ele é correto, ele é reto, porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Aleluia! 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 Quarto, o pecado não é levado a sério. Uma mentirinha. Um dia eu vi uma pastora falar, uma mentirinha ungida. Uma mentirinha ungida. O que tem isso aí? Uma mentirinha para a glória de Deus. Mentira é mentira. Satanás é o pai da mentira. E quem mente é filho de Satanás. Não sou eu que estou dizendo, não. É Jesus que disse: vós sois o filho de Satanás. Porque Satanás, ele nunca se firmou na verdade. A mentira já lhe é próprio, já é do seu caráter. E quem mente é filho dele. Deu para entender? A pessoa não leva o pecado a sério. E a Bíblia relata de um homem que não levou o pecado a sério. Deus falou para ele assim: olha, você vai libertar o meu povo dos... Deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui. Filisteu. Lembrei porque tem um irmão que falou assim: olha, meu filho está namorando uma filisteia. Lembrei desse irmão. Então, aí ele sofreu um acidente, que ele estava com essa, segundo ele, era filisteia. Ele foi com a moto dele lá para o lado de Retiro, aquela estrada perigosa que tem ali na Retiro, Matias Barbosa, a União Indústria, curva pesada, fechada. Aí, quem é carona de motoqueiro sabe que se o motoqueiro vai entrar numa curva, ele tomba o corpo. E quem está na carona tem que tombar o corpo também. Aí quando chegou numa das curvas daquela fechada, ele tombou o corpo, mas ela ficou na vertical. Ela desequilibrou ele, ele foi na frente do carro. Aí morreu ele. Ele veio e me procurou com muita tristeza no coração, porque eu conhecia ele desde solteiro. E ele acabou perdendo a vida por causa dessa situação. Então, um homem foi levantado para libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Mas Deus deu uma ordem: você fala para ele, seu filho, que ele não poderá casar com pessoa que não seja do seu povo. Ele não poderá tocar em cadáver. Em cadáver. E nem beber bebida alcoólica. Ele será nazireu do ventre, ou seja, consagrado desde o ventre. Observe essas três coisas. Fala para ele, durante seu crescimento.
E também nunca cortará o seu cabelo, nunca passará navalha sobre o seu cabelo, porque isso é o sinal da obediência. Não que a força dele estava no cabelo, mas na obediência a esses 3 requisitos, por ele ser nazireu. Aí, primeira coisa que ele faz, ele conhece uma filisteia, Dalila, e casa-se com Dalila, que era filha do povo que era inimigo de Israel. Ele se alia ao inimigo de Israel. Primeira coisa que ele errou. Ele fez errado e ele não sentiu o vazio do Espírito Santo, ele continuou com força. E a pessoa, esse aí que está um engano. Às vezes a pessoa fala assim: olha, eu bebi lá, não aconteceu nada comigo, mas não vai acontecer nada na hora, não. Ela vai vindo gradativamente à medida que a pessoa vai se afundando. Quando ele acordar, não tem volta mais, porque a Bíblia diz que o único pecado, além do Espírito Santo, de pecar contra o Espírito Santo, além disso, tem aquele que foi iluminado, uma vez iluminado, mas voltou às trevas. Dificilmente ele será recuperado. É impossível recuperá-lo outra vez. Que tristeza, hein? Então o melhor é seguir o que Deus manda fazer. Tem gente que está caída há muito tempo aí, está continuando lá, como sacerdote, como pastor, como obreiro, como evangelista, como uma série de coisas, mas já caiu há muito tempo. E a Bíblia diz para mim: aquele que está em pé, olhe e não caia. Então, esses exemplos dele servem para mim. O exemplo deles serve para nós pastores. O exemplo deles, da queda dessa gente, serve para nós, para a gente colocar a nossa barba de molho também, para não cair no mesmo erro deles, na mesma mentira que eles caíram, no mesmo engano que eles caíram, e estão aí iludindo o povo com uma farsa. Então ele casou. Primeiro, ele casou com Dalila. Segundo, ele tocou em cadáver. Ele havia matado um leão, o leão apodreceu, veio um enxame de abelha, fizeram mel dentro do corpo do leão, e ele passou lá com fome, estava o mel lá, jogando para fora, dentro do leão. Ele foi lá e enfiou a mão no leão e começa a comer mel. Aí ele usa isso num enigma no dia do seu casamento. Da força tirou doçura. Esse é o enigma de Sansão. Aí todo mundo ficou: não, isso aí é impossível. Da força tirou doçura. O leão era forte, o leão era poderoso, mas ele havia comido mel de dentro do leão. Não descobriu o enigma até que ele revelou. E depois, bebida, ele se embriagou. E aí, quer dizer, ele brincou com o pecado. Com o pecado não se brinca. É como se estivesse brincando com cascavel. Ela vai picar e vai te matar. Um homem pegou uma cobra coral e ficou brincando com ela porque ele estava bêbado no meio da rua. E a cobra coral, ela não tem presa, é dentinho, pequenininho, porque ela nem é predadora no sentido de atacar o ser humano. Se o dente dela riscar na nossa pele e sangrar, pode correr para o hospital que está sujeito a morrer. O homem brincou, ele estava bêbado, pegou a cobra coral e ficou brincando com ela. Ela mordeu nele e ele ficou lá brincando. 5 minutos depois ele caiu duro. Caiu mortinho da Silva. Então brincar com o pecado é brincar com a morte, porque o salário do pecado é a morte. Quando uma pessoa não está cheia do Espírito Santo, ela brinca com coisa séria. Por último nessa parte,
Quando não estamos cheios do Espírito Santo, nós temos uma vida de sobe e desce. De sobe e desce. É igual roda gigante. É igual montanha-russa. Uma hora você está lá em cima e outra hora você está mergulhando de cabeça lá embaixo. Quando não estamos cheios do Espírito Santo, a nossa vida sobe, oh que maravilha, glória a Deus, e ela desce, oh meu Deus, tem misericórdia. Então encha do Espírito Santo, encha do Espírito Santo e tenha uma vida firme. Encha do Espírito Santo e você vai ter uma vida abençoada, e você vai estar levando uma vida tranquila na presença de Deus, e os inimigos caindo um do lado do outro, mas você segue abençoado e vencedor. Mas seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da graça de Deus, seja cheio da unção do Espírito. Aleluia. Qual é a base que nós temos para a plenitude do Espírito Santo? Primeiro, todo cristão que não é cheio do Espírito Santo está incompleto. Se nós não tivermos cheio do Espírito Santo, está faltando alguma coisa. E o que está faltando é você fica assim, meu Deus, o que está faltando? Eu estou indo na igreja, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, mas sabe o que está faltando? Jesus você já tem. O que está faltando é você ser cheio do Espírito Santo. Irmão, toda a minha oração das madrugadas, toda, Senhor, me encha do Espírito Santo. Encha os irmãos lá do Marumbi do Espírito Santo. Encha os irmãos lá da Grama do Espírito Santo. Encha a tua igreja do Espírito Santo. Encha a tua igreja. Eu posso interceder para você, mas cada um deve fazer a sua parte. Senhor, me encha do Espírito Santo. Senhor, me encha do Espírito Santo. Eu quero ser cheio, eu quero ser controlado, eu quero ser dirigido pela unção do Espírito Santo, eu quero ser dirigido pelo poder do Espírito Santo, eu quero ser controlado, assim como Davi foi cheio e o Espírito Santo se apossou da vida dele. Eu quero que o Espírito Santo apossa-te da minha vida. Essas são as bases bíblicas. Segundo, ser cheio é uma ordem. Enchei-vos. Logo, se não estamos enchendo, ou se não estamos cheios, nós estamos desobedecendo. E desobedecer é pecado. Está dando para você entender? Na linguagem imperativa, ou seja, aquilo que está exprimindo uma ordem que é aqui, não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem, está no imperativo. Usada por Paulo nesse texto, é assim traduzido: encham-se e continuem enchendo do Espírito Santo de Deus, estejam sendo cheios. Vou te dar um exemplo aqui. Acho que não tem nenhuma casa aqui que não tenha caixa d'água. E a água que cai na caixa da nossa casa, na caixa d'água da nossa casa, que nós usamos para banho, que nós usamos para fazer comida, que usamos para lavar prato, para lavar roupa, para lavar a casa, para limpar. Então a água, ela é cheia de utilidades, para matar nossa sede. Cada caixa tem uma boia que está ligado diretamente na água que vem da rua, que é a fonte. Se você seguir o cano que entra na sua casa, sair na rua, aí você seguir, se tivesse essa condição de você seguir o cano, ele vai dar lá na fonte, que é a represa João Penido, e você chega lá, aquele mundo de água. Aí você fala, é por isso que não falta água na minha casa,
Aí quando você lava as panelas, faz a comida, aí você chega perto da caixa d'água, aí a boia baixou, mas a água está entrando para voltar ao nível outra vez. Você nunca manda olhar: meu filho, veja se tem água lá na caixa, que eu vou lavar a casa, eu vou fazer comida. Não, você sabe que tem água lá porque está ligado à fonte. A fonte primária, ela só vai ser impedida de chegar na sua casa se houver um rompimento da adutora, se houver rompimento nos canos, se houver entupimento no cano, se houver sujeira no cano, aí ela vai ser impedida de chegar na nossa casa. Mas do contrário, ela fica, esvaziou um pouquinho, ela enche de novo, esvaziou um pouquinho, ela vai enchendo, vai saindo, ela vai voltando, vai saindo, ela vai chegando. É isso que a palavra de Deus está ensinando. Você vai usar o poder do Espírito Santo, mas vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Senhor, hoje o Senhor me deu força, me encha novamente, me encha até transbordar. Aleluia, 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 aleluia. Encha, encha. Vamos ver o que a palavra de Deus fala. João 7, 38 e 39. João 7, 38 e 39. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Aleluia, aleluia. Se você crê em Jesus, rios não é córrego, não é uma pequena fonte, mas rios de águas vivas fluirão de nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Jeremias 2,13, olha o que está escrito aí. Jeremias 2,13. Porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Nós estamos ligados à fonte primária, que é Deus, a fonte de águas vivas, a fonte da vida, e quanto mais nós usamos, mais vamos sendo cheios e cheios e cheios e cheios do Espírito Santo e cheios da fonte. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas aqueles que deixaram a fonte, sente falta, aí começam a fazer as suas próprias cisternas, e são cisternas rotas. Rotas é porque tem brecha, tem buraco e não retém água. Está dando para você entender? Por que nós devemos ser cheios do Espírito Santo? Cheios do Espírito Santo com propósito. Deus não enche ninguém sem propósito. Propósito é projeto. Se Deus está te enchendo, porque tem um projeto. Deus é Deus de projeto. Nada é por acaso. Primeiro, propósito. Atos capítulo 1, verso 8. Primeiro, já estou indo para os finalmente. Atos 1, 8. Olha aqui por que Deus encheu o povo do Espírito Santo. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis tranquilos, ser-me-eis sossegados, ser-me-eis fartos, ser-me-eis felizes, ser-me-eis ricos, ser-me-eis maravilhosos. É o que está lá. Ser-me-eis testemunha. Deus não enche ninguém para ficar lá falando em línguas e não acontecer nada com ele. Ele enche com propósito,
para ser testemunha em Jerusalém, na sua casa, Judéia, na sua cidade, Samaria, na sua vizinha, até os confins da terra. Às vezes alguém está morrendo dentro de casa e a pessoa não fala para ela. Está dando para você entender? Está morrendo dentro de casa. Aí é preciso Deus mandar alguém lá não sei aonde atravessar o mundo para falar com aquela pessoa, que tem alguém que poderia falar com ela dentro de casa. Mas por que não está falando? Porque recebeu o Espírito Santo sem propósito. Então, Deus dá com propósito. Atos 4:31. Olha o que diz lá. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e faziam o quê? E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então a primeira coisa, o primeiro propósito para ser cheio do Espírito Santo é evangelizar, é proclamar a palavra. Amém? Segundo propósito, João 16, 13 e 14. João 16, 13 e 14. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, e me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então Deus dá o Espírito Santo, não é para a pessoa glorificar ela mesma, não é para ela se dar uma de bonzão, não é para ela se dar como melhor do que todo mundo. É o que está acontecendo hoje. O cara chega num lugar e ele já chega acelerando a sua Ferrari, ou a sua Lamborghini, não é Lamborghini, não, Lamborghini. E chega lá, e ele chega, e todo mundo começa a circular ele. Tem uns, eu já vi com esses olhos, que a terra não há de comer. Aleluia. Eu vi com esses olhos. O pastor chegou com o sapato brilhando igual um espelho. Aí os irmãos, coitadinho, chegou lá, se curvou diante dele. Ele chegou numa picape, daquela que só a parte do motor é mais alto do que o Daniel, mais alto do que o Jonatas, que é 1,92 m. É isso mesmo. Ele chega naquela picape e sai da picape, aí vem os irmãos limpar o sapato dele, cara. Eu teria vergonha disso aí. Eu teria vergonha disso. Vergonha disso aí. Deus dá o Espírito Santo, não é para glorificar homem, mas é para glorificar Jesus. Diz um ditado: a coruja que gaba, como é que é o restante? Que gaba o seu toco, pancada nela. Então tem muita coruja por aí gabando o seu toco. Recebeu o Espírito Santo para glorificar Jesus. Terceiro, a vida de santidade exigida por Deus como requisito primeiro para ver Deus. Sem santificação ninguém verá o Senhor. A santidade só é possível na ação do Espírito Santo. Zacarias 4:6. Olha aí. Respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo:
não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai santificando você, vai tirando as rebarbas, vai tirando, vai podando, vai limpando, para frutificar, para dar frutos. Aleluia, aleluia, aleluia. Para servir a igreja, somos cheios do Espírito Santo para servir o corpo de Cristo. Atos 6, 3 a 5. Já estou indo para os finalmente. 2. Atos 6, 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens, primeiro, de boa reputação, segundo, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor, Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E aí, todos eles eram homens cheios do Espírito Santo. Para fazer o quê? Para servir como diácono. Se o diácono precisa ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria, imagine pastor, imagine quem ministra. Deu para você entender, irmãos? Está dando para você entender? O diácono cheio do Espírito Santo, ele tem sabedoria. Por exemplo, é dia de culto de oração, está todo mundo lá ligado no céu, ajoelhado, mas o diácono que tem o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo de sabedoria, opa, eu vou ficar ali na porta para olhar se entrar alguém estranho aqui, para roubar a bolsa dos irmãos que estão ligados no céu. É o diácono cheio do Espírito Santo. O diácono cheio do Espírito Santo, ele vai entender quando uma criança sai para ir no banheiro. Se ele é menino, vai entrar no banheiro, ele vai chegar lá, ele vai primeiro olhar se tem homem dentro do banheiro dos homens. Se tiver, ele vai dizer, espere aqui fora. Aí quando aquele homem sair, agora pode você entrar. Aí ele vai plantar na porta do banheiro e não vai deixar homem nenhum entrar enquanto a criança não sair, se ela não for acompanhada do seu pai. Esse é o diácono inteligente. Esse é o diácono cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Acontece a mesma coisa no banheiro feminino. Se a criança entrou ou vai entrar no banheiro feminino sem acompanhada da sua mãe, então a diaconisa vai olhar dentro do banheiro se tem outra mulher. Se tiver, ela vai esperar ela sair, e vai sair, agora pode entrar, e vai escorar na porta para ninguém entrar até ela sair. Esse é o diácono cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Porque hoje crimes estão acontecendo dentro das denominações, dentro das igrejas, dentro de congressos. Está dando para você entender? O diácono cheio do Espírito Santo. Entra uma mulher estranha aqui na igreja. Aí ela fala assim, a mãe dela mandou que eu pegasse ela aqui e levasse lá para a escolinha da criança. Ah, tá, então vai com Deus. Você o que é dela? Nada. Então você não vai sair daqui com ela. Vou lá chamar a mãe dela. Esse é o diácono cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então põe esses homens para cuidar da obra de Deus. E o pastor cheio de sabedoria e do Espírito Santo, ele está pregando aqui, mas ele não está distraído. Ele vê tudo o que acontece aqui dentro. Um dia eu estava pregando aqui, até um trinca-ferro eu vi cantando ali do lado de fora. Amém? Já estou indo para os finalmente.
3. Nós só vamos penetrar as profundezas de Deus na unção do Espírito Santo. Vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, verso 10. Olha o que está escrito aí. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, você e eu não entramos nas profundezas de Deus com os nossos olhos físicos. Não entramos pelos nossos corpo físico. Nem olho viu, e nem ouvido ouviu, e nem subiu o coração. Aqui tem a parte dos sentidos naturais, olho e ouvido. Esse é o sentido natural que comunicamos com o mundo. Não é com o ouvido nem com o olho que nós vamos entrar na profundeza de Deus. Mas também não subiu ao coração do homem, ou seja, pelas emoções. Não é pelas emoções e nem pelos sentidos naturais, mas são as coisas, são as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Você quer entrar nas profundezas de Deus? Então sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia! 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 O poder não é para nos mostrar. Vou te mostrar aqui, Atos capítulo 8, verso 9. Preste atenção nisso agora, por favor, que eu vou encerrar agora mesmo. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica, ou mago. Ele era um mago, ou espécie de um bruxo, um feiticeiro. Esse é Limas o nome dele? Deixa eu ver aqui o nome dele. Simão, ele exercia a arte mágica. E olha ali, e tinha iludido o povo de Samaria. Então, se ele iludia, era truque, porque não existe mágica, é truque. E o truque é tão bem feito que a pessoa não percebe. Quanto mais você tenta descobrir, menos você vê. Então ele iludia o povo com as suas artes mágicas. E não fazia isso de graça, não. Ele recebia dinheiro para isso. Gente colocava dinheiro nos pés dele, porque ele atraía todo mundo e falava que era um homem importante e um grande personagem. Ele era chamado lá em Samaria. Outro versículo. Ao qual todos atendia, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. As artes dele eram tão perfeitas que ele chamava isso aí o grande poder de Deus. Agora vamos ver o que eles fizeram. O que ele fez? Atos 8, 18 e 21. 18 a 21. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos, Pedro e João, era dado o Espírito Santo. Eles punham a mão sobre as pessoas, o Espírito Santo batizava a pessoa, vinha sobre eles. Lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele em quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste com o dinheiro, ou o dom de Deus se alcança por dinheiro. Então, e tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então, muita gente está usando da palavra, está usando de truques como se fosse Deus, porque as pessoas enganam.
E essas são consideradas até deuses, profetas. Eu vi um rapaz ligado no 220. Irmão, quando você liga um brinquedo no 220, ele fica louco. E ele andava para lá, andava para cá, falando, andava para um lado, andava para o outro. Ele falou, apareceu um anjo aqui agora e falou para mim isso. Eu falei, rapaz, eu tenho quase 50 anos de vida cristã. Eu só vi anjo uma vez numa visão, num chamamento do meu ministério. E o anjo nem falou para mim, ele me entregou um bilhete, que até hoje eu não consegui ler o que está escrito no bilhete. Foi a única vez que eu vi anjo. E esses caras numa reunião vê 4, 5, 10 vezes anjo. E a rapidez é tão grande. O anjo acabou de falar para mim agora que vai te abençoar agora, vai encher você. Anjo não se mete naquilo que é de Deus para fazer. O anjo só vai em obediência a Deus e não a pastor. Guarde bem isso, irmão. Quando o anjo chega para alguém, Deus me enviou aqui para te falar. Aí sim. Mas o cara está lá em 220, ligado no 220. O anjo acabou de falar para mim aqui agora. Eu não sei como é que... Esses caras têm um timbre tão bom, tão maravilhoso, que no meio daquela confusão, daquela correria, ele entende que o anjo está falando. Ele consegue ver o anjo. Às vezes numa reunião eles vê 10 anjos. O anjo acabou de falar para mim, desceu aqui agora. Eita, vai enganar outro, seu pilantra. Desculpe aí, viu? Mas a única palavra que serve para esses canalha é ser pilantra. Mas a pessoa não lê Bíblia, aí dança. Como o mágico lá, que era chamado o grande poder de Deus, nos seus truques. Está dando para você entender? É para estar com o Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é para estar com o Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 23. Com isso eu já encerro. 1 Tessalonicenses capítulo 5. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente preservados ou conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ser cheio do Espírito Santo é a noiva sendo preparada para o grande dia das bodas do Cordeiro. Amém? Então, a ordem de Deus é: enchei-vos do Espírito Santo. Ficar cheio do Espírito Santo não é opção ou opcional, é uma necessidade. A vida normal do cristão deve ser cheia do Espírito Santo. A nossa vida normal deve ser cheia do Espírito Santo. Amém? Fiquemos em pé. Fiquemos em pé. Aleluia. Quem puder, quem quiser, enche aqui à frente do altar. Pode vir para cá. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio nesta manhã. Pode vir para cá você. Pode vir para cá você, que nós vamos orar para que Deus encha a minha vida, enche a vida dos pastores, enche as nossas vidas. Criança pode vir, e o pai que estiver do lado da criança, põe a mão na cabecinha do seu filhinho. Senhor, enche a minha filha do Espírito Santo, enche o meu filho do Espírito Santo. Samuel, com 12 anos, ele foi cheio do Espírito Santo. Jimmy Swaggart foi batizado com o Espírito Santo com 8 anos de idade e se tornou um dos grandes pregadores do mundo. Aleluia!